Olá, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou te convidar para você ter uma pequena noção do potencial que a termografia funcional pode ter na tua prática clínica. Você que trabalha com a fisiopatologia da doença, você que quer saber de onde provém a origem da inflamação, no sentido de gerenciar o teu paciente de uma maneira funcional, você vai ver nesse vídeo o enorme potencial que a termografia tem para contribuir, para documentar a tua prática clínica. Vem comigo. Agora eu vou falar para você de um caso clínico bem interessante que serve para assim, exemplificar bem o trabalho de um médico que está estudando a alergia alimentar tardia nos seus pacientes. O paciente que eu passo a relatar agora é um homem de 40 anos de idade que estava apresentando há praticamente 3 anos um quadro de fadiga crônica. Essa fadiga era acompanhada de uma dor na região cervical e na região do ombro direito. Esse paciente ele já havia buscado ajuda de ortopedistas, de fisioterapeutas, de acupunturistas, e essa dor estava lhe incomodando muito já há bastante tempo. Ele tinha algumas queixas digestivas e a queixa principal dele era fadiga e, assim, ele, na busca dele por ajuda, ele chegou mesmo a buscar psiquiatras, chegou a buscar outros médicos, foi diagnosticado com uma provável depressão. Ele me colocou que não havia nenhuma razão para ele ter depressão, ele tem um bom casamento, ele tem um bom emprego, ele mora numa casa bacana, ou seja, tudo na vida dele estava bem. Entretanto, ele não tinha coragem, faltava para ele coragem para sair de casa, ele tinha pouca energia, fazia o seu trabalho com pouca disposição e ele sentia, ao término do dia, uma grande tristeza. Como ele havia passado por vários médicos e não havia apresentado um diagnóstico, nós o colocamos no nosso protocolo de avaliação. Nós aplicamos 3 questionários, que é um questionário de alergia alimentar, um questionário de sensibilidade química e um questionário de sintomas hormonais. Na aplicação desses questionários, ficou patente que provavelmente ele poderia ter alguma alergia alimentar e que talvez ele tivesse também algum problema relacionado com a questão hormonal. Nós recomendamos que ele fizesse a termografia. Na termografia, nós observamos algumas coisas importantes nesse paciente. A primeira é um sinal bem interessante na termografia, que é a assimetria térmica frontal. Esse é um dos sinais muito frequentes que a gente observa em pacientes com alergias alimentares. A segunda é que ele apresentou os dedos das mãos e o nariz frio. Isso é um sinal de que o sistema nervoso autônomo dele está alterado. Um sinal importante que nós observamos na boca é que ele apresentou focos hiperradiantes na boca e sinais de drenagem paranasais, que são sinais de que tem uma atividade inflamatória, uma rinite alérgica, e essa rinite apresentava drenagem na região submandibular direita. Foi observado focos hiperradiantes no abdômen desse paciente e também foram observados focos hiporradiantes na região infra-abdominal. Esses sinais dos focos hiperradiantes nós encontramos em pacientes que têm alergias alimentares. Essa é uma assinatura térmica que fala em favor de alergia alimentar. Os focos hiperradiantes falam em favor de desequilíbrio da flora intestinal. Nós observamos na costa desse paciente, na região cervical direita e na região do trapézio direito e na região do romboide direito, que esse paciente apresentava um aumento de emissão infravermelha. Isso caracteriza uma síndrome que a gente chama de síndrome miofascial, do esplênio, do elevador do ombro, do trapézio e do romboide. Essa síndrome por si já pode causar fadiga porque é uma contratura muscular involuntária, ela perdura por muito tempo e vai roubando a energia das pessoas. Esse paciente foi submetido a um teste funcional da termografia, que é chamado de teste do óxido nítrico. Esse teste revelou
que ele estava com deficiência de óxido nítrico, ou seja, esse paciente ele apresentava um quadro de deficiência de oxigenação, porque o teste do Von Ardenne fala que o indivíduo tem problemas de vasodilatação, ou seja, quando o indivíduo faz o teste do óxido nítrico, a gente sabe se ele apresentar um resultado, uma média, no caso dele, a média de medida anterior ao teste do óxido nítrico foi de 28,4. E no final, após o desafio da isquemia e reperfusão, esse paciente apresentou uma temperatura mais baixa das mãos do que no momento anterior ao teste. Isso significa que esse paciente tem uma má perfusão dos capilares dele, ou seja, esse paciente tem um risco cardíaco aumentado. Então, esse paciente é um paciente que, a partir do momento que eu fiz a termografia nele, eu tive uma compreensão mais ampla desse paciente. Então, a partir desse momento, eu me senti autorizado em recomendar ele fazer um teste para exclusão e desafio de alimentos, ou seja, fazer o teste intradérmico dos alimentos. E ao fazer esse teste intradérmico de alimentos, o que nós constatamos? Nós constatamos que esse paciente, ele estava... Esse é um relatório que eu estou mostrando para vocês. Nesse relatório você tem os alimentos que foram testados na coluna esquerda. No meio, na coluna do meio, você tem as medidas das pápulas. E na coluna da direita, você tem os alimentos que apresentaram hiperemia, tá? Que é um sinal de alergia alimentar. E os alimentos que apresentaram esse T positivo, significa dizer que ao ser o teste visualizado pelo termógrafo, pelo aparelho de termografia, houve um aumento da temperatura. Na nossa prática clínica, quando isso aparece, nós sabemos que o indivíduo está tendo reação àquele alimento. Então isso é uma informação adicional. Além do tamanho da pápula, que foi diferente do controle padrão, tá? Nós tivemos uma reação de hiperemia, que foi observada no leite, no trigo e no frango, e também foi observado no glúten e no feijão. Esses alimentos foram retirados da dieta desse paciente. No momento em que ele fez a retirada da dieta dele, dos alimentos, ele já observou uma melhora significativa da dor, a dor praticamente cedeu. Posteriormente, esse paciente foi avaliado em termos hormonais e se descobriu que ele apresentava também um quadro de fadiga crônica e também uma deficiência de testosterona. O tratamento dele foi complementado por uma terapia de Von Ardenne e uma vez feito isso, esse paciente ficou livre da fadiga, livre da dor, o aparelho digestivo dele passou a funcionar melhor, ele não teve mais queixas digestivas. Nesse momento, ele está apenas fazendo a reposição hormonal e mantendo a dieta de exclusão, que provavelmente, depois de um período de 6 meses, nós vamos tentar reintroduzir os alimentos que ele suportar reintroduzir. Se porventura ele intolerar algum alimento, essa exclusão da dieta será mantida por um tempo prolongado. Esse paciente, diga-se de passagem, ele estava disfuncional, ele não estava funcionando bem, a vida sexual dele não estava ok, ele estava cansado, ele estava fatigado, ele tinha uma dor persistente, ou seja, a qualidade de vida desse paciente estava muito comprometida. É um quadro típico de doença funcional que os testes intradérmicos podem nos ajudar a resolver, né? E que, somado ao conhecimento clínico que a gente amplia em muito as nossas possibilidades de tratamento dos pacientes com doenças crônicas e disfuncionais. Esse foi o exemplo que eu queria deixar para vocês de um paciente que, por certo, não teria obtido um resultado favorável para tratar essa multiplicidade de sintomas que ele havia apresentado. Ele precisava de uma ação conjunta, né? Neuroimuno, endócrina, nutricional, para restabelecer sua saúde. Então, esse é um exemplo que eu deixo para você que está assistindo o vídeo, para você ver as possibilidades que o diagnóstico e o tratamento das alergias alimentares tem para contribuir para aqueles médicos que se interessam por pacientes crônicos disfuncionais, como é o caso desse paciente.